Irmãos e irmãs, nos reunimos esses dias especiais aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida, em torno dessa devoção, a Mãe tão querida que nós carregamos com fé, com devoção. O tema da nossa novena hoje, Maria, ensinai aos jovens que sua vida é missão. Dentro desse contexto da missão proposto para a novena de hoje, para esse dia de hoje, nós encontramos na liturgia da palavra o tema da vinha, aonde ela foi arrendada para vinhateiros e aqueles vinhateiros tomaram posse da vinha daquele proprietário. Muitas vezes nós colocamos o foco maior nesse cenário mais agressivo que a própria leitura nos apresenta, aonde aquele proprietário envia os seus emissários, envia o seu filho e todos são recebidos de forma agressiva, violenta, aonde o filho é morto porque se tornou uma ameaça para aqueles homens. Mas nós esquecemos de olhar aquilo que vem no final do Evangelho, quando Jesus Cristo corrige os mestres da lei, os chefes do templo, dizendo justamente algo que está lá no Antigo Testamento. Vós nunca lestes, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Aquele que foi rejeitado veio para restaurar a igreja, o povo de Deus. A igreja é a imagem do novo povo de Deus, é essa nova vinha que Jesus Cristo nos apresenta no Evangelho de hoje. Vai ser tirado e vai ser dado a outro. Nós somos esses outros que recebemos a vinha do Senhor. Nós somos esses outros que recebemos a promessa do reino dos céus. No Antigo Testamento, os gentios, os pagãos, as outras nações não eram pessoas que receberiam o reino de Deus. Mas em Jesus Cristo se une a promessa da antiga aliança com a nova aliança. Todos aqueles que se colocam de coração aberto, dispostos a viverem os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, são pessoas que recebem essa promessa, são destinados ao reino de Deus. Aí nós entramos numa outra vertente que a leitura nos propõe, nos desafia, que é uma provocação pessoal e que nós devemos olhar para nós, a partir dessa leitura, com a pergunta de Jesus Cristo hoje. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Nós hoje podemos nos sentir acomodados, porque somos vistos, reconhecidos, temos um auto-reconhecimento como o povo que recebeu a mensagem, esse segundo povo que acolheu a Jesus Cristo e assim fez com que a imagem do novo povo de Deus fosse constituído nessa terra. E aí parece que a mão de Deus pesou sobre os judeus, Deus deixou a sua predileção por aquele povo em vista desses outros. Não. Nenhum pai, nenhuma mãe deixa de amar o seu filho, por mais trabalhoso que seja. Por mais coisas difíceis que esse filho abrace na sua vida, coisas erradas, o amor do pai, da mãe, não deixa de ser o mesmo. E na história da salvação também é assim. O povo judeu ainda é o povo predileto de Deus. Mas são aqueles filhos que ainda não reconheceram essa grande manifestação do amor e da misericórdia de Deus em Jesus Cristo, não reconhecem a messianidade e a filiação divina de Jesus Cristo. Nós reconhecemos. Agora, se nós temos a consciência de que reconhecemos tudo isso, entramos no caminho do seguimento a Jesus Cristo, não podemos nos colocar numa dinâmica de comodidade com isso, como se agora tudo estivesse resolvido, é só esperar a parousia, né? Esperar a vinda do reino dos céus, a segunda vinda de Jesus Cristo. Não. A salvação, ela é conquistada. O nosso lugar no reino de Deus, ele é construído. Cada um com a sua vida, com a sua missão, com a sua disposição e a sua consciência. E se nós nos comportarmos como os judeus,
acomodados, proprietários de Deus, não se colocarem em missão, então nós também não seremos dignos desse reino, e o Senhor vai passar o cuidado dessa vinha para um outro povo, para uma outra pessoa. Então nós não podemos nos afastar cronologicamente da palavra de Deus. Essas palavras de Jesus foram ditas há mais de 2000 anos atrás, e nós estamos aqui hoje, nesta comunidade, celebrando Nossa Senhora Aparecida, e essa palavra do Senhor tem que nos comunicar alguma coisa para que nós possamos, de fato, responder um sim a Deus e nos colocar nessa disposição da edificação do reino. O Senhor não abandona aqueles que se colocam ao seu serviço, aqueles que acolhem a sua palavra, aqueles que professam a fé no seu nome. Vejam bem, tanto o Evangelho quanto a primeira leitura da profecia de Isaías mostram esse cuidado de Deus. Comprou um terreno, plantou a vinha, cercou, colocou um lagar, construiu uma torre, limpou o terreno para que outras ervas não crescessem. O cuidado nos mínimos detalhes para que aquele povo pudesse de fato viver a sua fé. Viver a fé. Viver a fé não num sentido de uma piedade superficial. Muitos de nós temos uma piedade superficial. Não colocamos no interior do nosso coração a proposta concreta de Jesus Cristo. Professar a fé em Jesus Cristo, escutar a sua palavra, exige de nós ação. Ação. Movidos pela ação do Espírito Santo, nós nos colocamos em missão, que é justamente o tema proposto para a novena de hoje. Maria, ensinai aos jovens que sua vida é missão. Talvez, não só aos jovens, existem muitos adultos, idosos que estão adormecidos na vivência da palavra de Deus, no se colocar em missão junto de Jesus Cristo. Algumas vezes eu já fiz essa fala nas missas que eu celebrei. Jesus Cristo não é aquele que diz, vai lá. Jesus é aquele que diz, vem e me segue. Ele é o primeiro a tomar o caminho, para que nós saibamos aonde nós estamos indo, com quem nós estamos caminhando. O Senhor, Ele não se oculta da sua imagem de mestre, Ele se coloca como mestre dos discípulos. Pois bem, vós dizeis que sou mestre e Senhor, e eu sou. Mas agora vão e façam a mesma coisa. Nós escutamos isso lá na Quinta-feira Santa. Antes de Jesus inclinar e lavar os pés dos seus discípulos numa demonstração de serviço. Missão é serviço. E ninguém serve sentado, parado, dormindo, deitado. Serve quem está em pé, de prontidão, em ação. E aí nós podemos usar disso para fazer um exame de consciência, uma autoavaliação da nossa vivência cristã e sabermos qual está sendo a intensidade da minha vida de missão e de serviço em prol da edificação do reino de Deus? Estamos sendo dignos de receber essa vinha que o Senhor nos deu para cuidar, de sermos reconhecidos como o novo povo de Deus? Há uma dignidade nisso. Há uma dignidade que nós precisamos reconhecer, assim como a dignidade de discípulos de Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus. A igreja precisa recuperar essa imagem do novo povo de Deus. Um povo. E não significa que, com esse novo povo, aquele primeiro está excluído, não. Aquele pai amoroso está esperando. Está esperando. O olhar atento, a manifestação interior do coração daquele povo, para que possa reconhecer que Deus já está entre nós, enviou o seu Filho para nos salvar. Não podemos ficar dependentes de sinais, de símbolos, de sentimentos. Temos que ter a certeza e a convicção disso, da ação de Deus, da sua presença no nosso meio,
para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Com certeza, uma caminhada com muitos desafios, com muitas provações, mas a convicção da fé, a certeza da fé nos permite caminhar. Agora, se a nossa caminhada, o nosso segmento, depende de sinais, de sentimentos, então nós vamos nos perder, porque muitas vezes, no seguimento ao Senhor, nós encontramos o deserto. Precisamos de um sustento, de um suporte, e não encontramos. Mas é a fé que nos mantém firmes nessa caminhada. E a imagem de Nossa Senhora é uma imagem propícia para que nós possamos refletir a nossa disposição para a vivência da palavra de Deus. É aquela que, com uma palavra, permitiu que a nova imagem do povo de Deus pudesse aparecer no mundo, que um novo povo de Deus pudesse tomar forma em Jesus Cristo, o Verbo encarnado, com uma palavra, o sim. Sim e silêncio são duas marcas profundas da vida de Maria. O sim dela, que permitiu ela vivenciar até os mistérios dolorosos na sua vida. Quantas dores, quantas dificuldades, desafios, mas o silêncio é a imagem daquela que acolhia. Não é de quem se conforma. É assim mesmo, não vai acontecer nada de diferente, e a gente vai seguindo até onde Deus permite. O silêncio de Maria é a imagem, o símbolo, o sinal do acolhimento, de quem acolhe sem resistência. Com certeza derrama suas lágrimas, dobra o seu joelho no chão para rezar, mas sem aquela resistência rebelde e questionadora. É algo que nós precisamos aprender muito ainda na nossa vivência cristã. Enchemos muito a nossa vida de pontos de interrogação, em vez de colocarmos mais exclamação na nossa vida. E em Maria nos ensina isso. Os jovens são a imagem da igreja renovada. A igreja tem uma imagem hoje muito anciã, de pessoas que permaneceram perseverantes no seguimento a Jesus Cristo, passaram pelas provações da vida e continuam na sua caminhada. Os jovens estão naquilo que, aquele pensador, o Bauman diz, a sociedade líquida, é muito volúvel, não tem estabilidade, uma hora está aqui, outra hora está ali, precisa de fato trabalhar essa pertença, a pertença que gera convicção, disposição, compromisso. A igreja depende dos jovens, das crianças. E aí, como está sendo a sua vinha particular na sua casa? Como você está cuidando dessa pequena porção do povo de Deus, do reino de Deus, dentro de casa? Porque a igreja depende disso, dessa formação. Nós vemos como hoje os princípios cristãos, os valores que Jesus Cristo nos ensina, têm sido atacados, até por pessoas que se dizem cristãs. E a igreja se divide nisso. Começa a usar terminologias aí do mundo, fora, para denominar certas alas, politizando a igreja. O partido da igreja é o evangelho. Não existe outra forma de se pertencer à igreja. A igreja é essa imagem do povo fiel a Deus. Agora, nós estamos sendo fiéis ao Senhor, estamos nos comprometendo de fato com o que o evangelho nos propõe, numa vivência radical desta palavra, a partir do nosso batismo, desta pertença que nós já fomos gerados para o Senhor. Então, que a Virgem Maria nos ajude a enxergar que a nossa vida toda, ela é missão, não é só uma fase da vida. O serviço da comunidade, da igreja, não tem prazo de validade. Podemos nos reinventar dentro da comunidade, mas nunca por fim. Vou servir até tanto tempo. Não, para mim já deu. Quem coloca prazo de validade na sua vivência cristã, no seu servir a Deus, à comunidade, então está colocando condições, impedimentos
para esse seguimento ao Senhor. Então, que a nossa missão possa ser traduzida em serviço para o mundo, para que aqueles que ainda não estão nessa vinha possam se juntar a nós, nessa exaltação do grande Rei que a Virgem Maria carregou no seu ventre e nos entregou ao mundo como a imagem, como o Filho de Deus que veio nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professor